Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, deixou de ser só uma conversa sobre meio ambiente para virar o centro da estratégia no comércio global. A gente está falando da economia circular. Vamos entender juntos como ela está literalmente reescrevendo as regras do jogo para acessar mercados e até criando cadeias de suprimentos que nem existiam antes. Para começar, eu quero jogar essa pergunta no ar. E se tudo aquilo que a gente chama de lixo não for o fim da linha, mas na verdade uma falha de projeto, um erro de design? Guarda bem essa ideia porque ela é a base de toda a revolução que a gente vai ver aqui. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar no modelo antigo, o do desperdício, vai entender a solução que a economia circular traz, vai ver como ela virou uma condição para competir lá fora, explorar os novos negócios que surgem com isso, dar uma olhada no caso específico do Brasil e, no final, entender o que isso tudo significa na prática, estrategicamente. Bom, primeiro a gente precisa entender de onde estamos saindo, né? O sistema que dominou o mundo por séculos, mas que agora claramente está mostrando que não funciona mais. É o famoso modelo do berço ao túmulo. A lógica é simples: extrair recursos da natureza, transformar em produtos, usar e, no fim, jogar fora. Ponto final. Nesse sistema, o lixo não é um problema a ser resolvido, ele é só o fim da história. Uma ideia que hoje está sendo virada de cabeça para baixo. E é aqui que entra a grande virada de chave: a solução. A economia circular vem com uma proposta totalmente diferente. É um sistema que se regenera por natureza. O interessante dessa tabela é o contraste gritante. Na economia linear, o objetivo é vender mais e mais. Na circular, é manter o valor daquilo que já foi produzido. Matéria-prima virgem dá lugar a recursos reciclados. E o mais importante, lembra daquela ideia do começo? O lixo deixa de ser lixo e vira um erro de design. Ou seja, ele vira matéria-prima para um novo ciclo. A logística deixa de ser uma rua de mão única e vira uma rotatória. E essa lógica toda se apoia em três pilares, definidos pela Ellen MacArthur Foundation, que é a grande referência no assunto. Primeiro, eliminar resíduo e poluição lá na prancheta, no design do produto. Segundo, manter os produtos e materiais circulando o máximo de tempo possível no seu maior valor. E terceiro, o sistema não só para de agredir, como ele passa a regenerar ativamente o meio ambiente. Ok, e é aqui que a conversa muda de tom. Deixa de ser só ecologia e vira economia pura e dura. A sustentabilidade não é mais uma opção, um selo verde bonitinho. Hoje, ela é o preço do ingresso para entrar nos mercados mais importantes do mundo. É o que o pessoal chama de protecionismo verde. Uma forma que isso aparece é o tal passaporte digital. Imagina que cada produto exportado vai precisar ter um documento provando a sua origem sustentável. Certificações como a ISO 14001 já não são mais um diferencial para ganhar do concorrente, elas estão virando o básico para poder entrar no jogo. Sem isso, a porta do mercado simplesmente se fecha. E já tem exemplos bem concretos rolando, como o CBAM da União Europeia. Traduzindo, é basicamente um imposto de carbono na fronteira. Se um exportador de aço, por exemplo, produz emitindo muito carbono, ele vai pagar uma taxa extra para conseguir vender o produto dele na Europa. Isso muda completamente a conta de quem exporta. E esse gráfico aqui mostra o efeito disso no bolso de um jeito muito claro. A barra da esquerda é um produto feito no modelo antigo, com alta emissão. Com a taxa do CBAM, o preço final dele dispara, ele fica caro demais, inviável. Já o produto da direita, que vem de um processo circular, de baixo carbono, continua competitivo. O recado é bem direto: se adaptar não é uma opção, é uma questão de sobrevivência no mercado. Com essa nova lógica, o comércio internacional começa a ter rotas e modelos de negócio que a gente nunca tinha visto. A gente está falando de um fluxo de mercadoria que antes não existia: a viagem de volta dos produtos. Olha só esse exemplo da remanufatura. Pensa num componente de uma máquina agrícola. Ele é exportado, usado e, em vez de ir para o lixo, ele volta para o fabricante. Lá, ele é totalmente reformado, fica novo de novo e é revendido com a mesma garantia de um produto zerado. Isso cria um baita fluxo de logística reversa internacional que vale muito dinheiro. E não para por aí não. Surge o mercado de mineração urbana, em que países importam lixo eletrônico para extrair ouro, cobre e metais valiosos. Nasce um comércio global de matérias-primas secundárias, ou seja, recicladas. Mas atenção, esse novo mercado tem regras muito rígidas. O transporte de resíduos entre países é super regulado para evitar problemas, ou seja, precisa ter um compliance jurídico impecável.
Agora, vamos trazer essa conversa toda para a nossa realidade. O Brasil é um caso fascinante, um país com potencial gigantesco para liderar essa transição, mas que também tem desafios enormes pela frente. O Brasil, como se diz, tem a faca e o queijo na mão. A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Isso dá uma vantagem competitiva incrível para produzir coisas de baixo carbono, como o tal aço verde. Nossa biodiversidade abre um mundo de possibilidades para uma bioeconomia circular. E a gente já tem um case de sucesso global, o setor de papel e celulose, que exporta um produto que já nasce de um ciclo fechado e neutro em carbono. Só que, do outro lado, a gente tem nossos gargalos. O famoso custo Brasil, com sua logística cara e ineficiente, faz a logística reversa ser um pesadelo. Nosso sistema tributário é tão complexo que, muitas vezes, um produto reciclado paga imposto 2 vezes. Isso desanima qualquer um. E, para completar, a gente ainda investe pouco em pesquisa e desenvolvimento focado em ecodesign, que é a base de tudo isso. Então, a gente chega no ponto final. Depois de ver tudo isso, como um gestor, uma empresa deve encarar essa história toda? A resposta é clara: como uma mudança estratégica fundamental. E essa frase resume tudo com perfeição. Adotar práticas circulares não é uma questão de fazer o bem ou de marketing. É sobre gerenciar o risco de ficar de fora de mercados, sobre reduzir custos com matéria-prima, aumentar a eficiência da operação e, no fim do dia, garantir que o negócio continue competitivo no longo prazo. Para quem trabalha com comércio exterior, a responsabilidade e a oportunidade aumentou. A venda não acaba mais quando o navio atraca no porto de destino. A gestão moderna precisa pensar no ciclo de vida completo, incluindo como trazer aquele material de volta para a cadeia produtiva. É uma nova fronteira. E para fechar, fica a reflexão. Nesse novo cenário global que a gente desenhou, o jeito como uma empresa gerencia seus produtos e materiais é uma vulnerabilidade, um risco que pode deixá-la para trás, ou é, na verdade, a sua maior vantagem competitiva para o futuro? A resposta para essa pergunta vai definir quem ganha e quem perde nessa nova era do comércio.